Professor Carlos possui formação em Humanidades, com doutorado em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e estágio de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. E também em Ciências Humanas pela Universidade de Zulia, na Venezuela. É professor do mestrado em Educação e do curso de graduação em Filosofia da Universidade Federal do Amapá. Como terceiro expositor, convidamos o professor Dr. Marcos Vinícius de Freitas Ruiz. O professor é pós-doutor em Estudos de Fronteira pela Universidade Federal do Amapá, doutor em Sociologia e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos. É professor do mestrado acadêmico em História Social, do mestrado profissional de Ensino e História do curso de graduação e do curso de graduação em Relações Internacionais e História da Universidade Federal do Amapá. Antes de iniciarmos a mesa, registramos a presença da professora doutora Ângela Albaiara, docente do curso de Pedagogia da UEAP e do mestrado em Educação da Unifap. Registramos também a presença do professor Agripino, docente do curso de Educação Física. Então, boa noite a todas e a todos. Cadê o boa noite? Boa noite. Que bom, como é bom essa proximidade, né? Então, sejam todos acarinhados, sintam-se na continuação das boas-vindas para essa reflexão que é tão necessária, complexa, mas ao mesmo tempo oportuna para o momento histórico, social, político em que nós estamos vivendo no Brasil. O tema desta mesa redonda, como foi apresentado pela cerimonialista, é Educação e Direitos Humanos, Diversidade Religiosa e Laicidade. Ao falar no Brasil, tratar a temática da religião e das religiosidades, das várias manifestações religiosas, tem-se por vezes alguns conceitos pré-determinados ou pré-estabelecidos e que um chavão no Brasil de que política, religião e, o que mais? Futebol não se discute. Essa análise, ela pode nos proporcionar várias reflexões. Ao não analisar esses elementos fundamentais para compreender a pessoa humana, a complexidade da pessoa humana, nós nos isentamos de uma reflexão necessária, de problematizarmos temáticas e assuntos que dizem respeito à nossa existência. Falar de religião não é só para aqueles que acreditam ou que professam alguma religião. Falar de religiosidade, falar de religião, de educação e suas múltiplas relações é falar de uma das dimensões da pessoa humana que muito influencia as relações sociais. Por isso que a nossa visão, penso, desta mesa não é uma visão confessional, tanto que nós vamos falar de laicidade do Estado, de um princípio constitucional que é a laicidade, mas como academia também nos debruçar, como cientistas religiosos, sobre o fenômeno religioso, sobre a complexidade do fazer religioso e como isso influencia nas relações sociais. Então, partindo dessa perspectiva, nós teremos 20 minutos de exposição, depois faremos 2 rodadas de 5 perguntas, interações com os participantes. Sintam-se à vontade para que este encontro seja muito dialogal, seja dialógico. Eu passo a palavra ao professor José Carlos, para que ele possa nos congratular com suas considerações. Obrigado. Quando a professora Helena Simões falou dessa mesa, né, eu fiquei pensando na contribuição e sugeri a temática da laicidade, porque é algo que interage e é de suma importância para a compreensão da questão dos direitos humanos. E, então, a minha exposição ela está circunscrita na questão de como é que podemos compreender essa dinâmica, né, que é viva entre nós e que também que é um problema também, que é a laicidade. Eu vou procurar situar, então, no contexto brasileiro e pensar como é que nós poderíamos compreender a laicidade brasileira. Porque, assim,
Esse termo, né, que é cunhado aí essa discussão que é cunhada no século V, né, com o Papa Gelásio I, ela está em um momento muito delicado para a Igreja, porque no século V a Igreja ela vai tomando uma força considerável, a ponto que o próprio Império anula todas as escolas filosóficas que, por exemplo, estoicismo, epicurismo, todas essas escolas eram extremamente vivas, tinham alunos, eram instituições mesmo. Essas escolas, então, foram abolidas para não ter uma concorrência com a Igreja, para você ver que a questão do lobby, da força, era tremenda. Mas nesse século também, o problema das relações entre o que nós chamamos, então, modernamente, Estado e Igreja, claro que não tinha esses termos, não é? Começa, então, a se avultar. Né? Na modernidade, claro, através do período medieval, né, nessa perspectiva eurocêntrica, a laicidade ela vai tomando também uma dada discussão. Né? O termo laicos, né, do grego, remete à ideia daqueles que não são da hierarquia religiosa. No período medieval, aqueles que não eram da hierarquia religiosa teve uma discussão tão forte a ponto de dizer que o termo laicos derivava de lápis do latim, que quer dizer pedra. E daí é que vem também essa concepção de que o leigo é aquele que pouco entende ou nada entende. Não é? Então, e quando vamos avançando então na modernidade, nós chegamos então a essa concepção que sobretudo é a francesa, né? Dessa separação entre Estado e Igreja, e a completa neutralidade em relação à fé, vai tomando força considerável. Bom, não dá, como nós fazemos atualmente, de querer pensar a laicidade como um fenômeno único e que dá para ser aplicado, para todos os países. Por exemplo, o México, eles também têm uma discussão sobre laicidade. Agora, a perspectiva dele de laicidade é muito diferente da brasileira. Eles tratam o elemento religioso como um elemento cultural, por conta de discussões passadas. No Brasil, essa discussão ela entra com grande força no período republicano. Agora, veja bem, acho que isso que é um ponto importante, porque a questão da laicidade, eu creio que deva atravessar muitas produções. E é interessante pensar como é que eu vou dar tratamento a este conceito. Porque o que eu tenho visto, né, companheiros, por exemplo, quando vão discutir o assunto, pega aquela noção francesa de extrema separação entre, né, o poder eclesiástico e o poder civil, porque até então era tido como poder, né, e quer aplicar assim. Aqui mesmo na Unifap nós vemos isso de maneira constante. As redes sociais também, quando sobretudo aparecem esses líderes religiosos, como Malafaia e assim por diante, as pessoas com essa matriz, né, com essa tradição do laicismo, tendem a querer desqualificar essas pessoas. Esse processo de desqualificação foi comum em outros lugares, e aqui no Brasil também teve o seu momento de desqualificação, que foi logo no período da fundação da República. Por exemplo, a palavra religioso era empregada só para aquele que fazia votos. E não se tinha, nesse período, a ideia, por exemplo, do religioso como qualquer um de nós. Era aquele que fazia votos. E os religiosos, então, assim como tantos outros que não possuíam terras, não era esse caso, porque eles possuíam terras, eles não podiam votar, porque eles não tinham a dada liberdade, assim pensava a República nascente. Então, o religioso, no caso, o monge, a freira, e assim por diante, não poderiam, então, estar no âmbito das discussões políticas, porque ele não teria, então, a liberdade para a expressão, não teria essa individualidade. Não é? Hoje nós fazemos coisa similar, né? Achamos assim que o religioso, e esse é um equívoco tremendo na questão dos estudos de cidadania e democracia, achamos que o religioso ele não deveria entrar com suas pautas dentro das discussões políticas. O religioso, como qualquer outro grupo, é um grupo, minha gente, como qualquer outro. Eles têm as suas discussões. O grande negócio é como é que essas discussões serão feitas e como é que os outros irão levar isso em consideração. Veja, essa questão que está acontecendo, esse problema que está acontecendo, que é grave agora, dos terreiros de candomblé e umbanda que estão sendo vítimas de ataques de traficantes. Este é um problema político
É um problema jurídico, é um problema religioso também, na sua compreensão. Como é que nós vamos lidar com tudo isso? Como são grupos religiosos cristãos, que são na sua maioria, o Estado muitas vezes deixa isso para lá. Então, a discussão da laicidade é algo necessário. Agora, como é que essa discussão foi implantada no Brasil ao longo do tempo? Veja, mesmo no período colonial, com o chamado Real Padroado, né, quando o Papa oferece para os reis de Espanha e Portugal o poder de escolher bispos e ordenar a vida eclesiástica, havia já contendas consideradas. A monarquia portuguesa, ela se mantém no Brasil até no momento que ela consegue ser útil para a manutenção, então, das negociações que se dava, sobretudo, entre jesuítas, né, com suas colônias aí agrícolas, assim sucessivamente, e os fazendeiros. Já havia uma discussão já do espaço que o religioso vai ocupar. Então, isso é velho, mesmo dentro de um âmbito religioso, conforme nós tínhamos no período colonial, essa discussão de quem é que, afinal de contas, vai dar as cartas, já estava presente. Ora, os jesuítas saíam muito bem, ora, os fazendeiros saíam bem, e assim sucessivamente. Então, sempre haverá um dado impacto, e é isso essa é a compreensão, então, da laicidade brasileira. A laicidade brasileira se faz, não o modelo francês, que é um modelo, assim, legalista, né? Não se tem nenhum objeto de culto manifesto. O religioso que se manifestar politicamente será preso excessivamente. Nós não temos isso. Nós temos um outro movimento, que, ao longo da história, ela vai atravessando. Quando você chega, por exemplo, no período republicano, o movimento, a dinâmica laica dada pelos positivistas, ela toma forma só no primeiro momento. Logo depois, sobretudo com a questão da Guerra de Canudos, os religiosos voltam à cena de poder. E essa cena de poder vai sendo costurada até a formação da CNBB, que já está com o Dom Helder Câmara, que foi uma figura assim, imponente no que diz respeito à defesa dos direitos humanos no Brasil. E a igreja, então, ela toma um outro patamar, que é um patamar de comunidade. Agora nós temos um outro movimento, quer dizer, a igreja, no caso o catolicismo, vai perdendo sua força, e não é provavelmente tanto uma questão de força numérica, mas também de força política também. E agora nós temos outros atores, né, que são os evangélicos pentecostais, neopentecostais, que faz de fato um lobby político. Este lobby é uma outra face da dinâmica do laicismo, que, querendo ou não, ele coloca suas pautas. Quais são essas pautas? Hoje nós temos o costume também de utilizar, que é um outro termo, né, justamente para tratar dessa discussão da religião, a palavra conservador. Toda e qualquer pauta nós colocamos como conservadora. Eu não me sinto muito tranquilo com a palavra. Primeiro que, por exemplo, as pautas que os neopentecostais muitas vezes trazem não são pautas conservadoras, porque se é para conservar, é conservar alguma coisa. São práticas para instalar algo novo. Por exemplo, quando você pega a pauta familiar. E, gente, o que é a família brasileira? Se você pega até, por exemplo, as pessoas que fazem estudos sobre cultura negra, a igreja, no período colonial e imperial, proibia casamento de negros. Eram poucos os grupos, eram poucos negros que podiam se casar nessa dinâmica toda. Então, depois, quando os negros são libertos, há um processo também ainda cultural de vamos nos casar, nós vamos nos casar. Esse é um problema sério, por exemplo, do direito canônico. Entende? Então, nós nunca tivemos uma família desse modelo tradicional que tanto se diz. Nós temos famílias de arranjos. Então, como é que vai dizer que vamos conservar? Se fôssemos conservar, nós temos que conservar o modelo, utilizando a palavra de maneira estrita, conservar os modelos de família que nós tanto temos. Está entendendo? Essa discussão sobre a vida da diversidade sexual, nunca tivemos um ataque tão forte, sempre tivemos preconceito, risos e assim por diante. Mas nem no período, por exemplo, do ultramontanismo, ou mesmo do cardeal Leme, que era extremamente conservador no Brasil, ele nunca, jamais pronunciou qualquer coisa em relação a gays. Nós vivemos um outro período, que é um período de instalar algo novo, está entendendo? Algo que nós nunca tivemos na história do Brasil. E essas discussões são pautas recentes agora, que em períodos pretéritos aí nós nunca entramos nessas discussões.
Né? Então, nós temos um novo cenário, que não poderíamos dizer para olha, eu vejo Bolsonaro, presidente. Conservador aonde aquela criatura? Não dá para a gente dizer que a criatura é conservadora. Procura instalar. Claro que é um processo de instalar algo novo, não dá para dizer que tem uma dada consistência, porque os próprios atores que dinamizam isso entram em constante contradição. De fato, é um momento difícil para fazer qualquer interpretação. Acho que Gadamer, nesse sentido, tem razão. Nós só podemos compreender o fenômeno na medida que avançarmos. Não dá para nós dizermos com tanta certeza o que está acontecendo agora. Com o passar do tempo, nós poderemos dizer. Entende? Mas agora, essa discussão da laicidade ela é algo necessário e você precisa pontuar. No mundo acadêmico tem acontecido isso. Nós estamos nos apegando a um conceito mais francês. Nós não nos apegamos tanto a como que a ideia de laicidade é construída, mediante acordos. Na primeira metade do século XX, eu penso que, nesse sentido, o episcopado brasileiro define bem a sua relação de laicidade. Havia um mal-estar enorme com a ideia de Estado leigo, que ele dizia, o Estado leigo é um Estado ateu, fazia essa relação. E uma proposição completamente distinta de Kant, né, do qual pensa uma categoria do humano como aquele que pode, afinal de contas, providenciar uma ação ética desprovida de Deus como uma perspectiva universal, mas a razão humana como característica universal para estabelecer os pontos de convergência e de agir moral. Os religiosos da primeira metade do século XX diziam assim, que sem a religião jamais se poderia se instalar uma vida ética. Ora, esse discurso avançou durante muito tempo, a ponto que na segunda metade do século XX a própria igreja abandona esse discurso, reconhecendo então as diversidades religiosas e outras diversidades. Agora, quando nós nos voltamos para essa primeira metade do século, nós já vimos que a igreja desenha um conceito de laicidade que é colaboração da igreja com o Estado. É uma colaboração mútua. Claro que nessa colaboração mútua está as questões de obras caritativas, porque mesmo durante o período imperial, a igreja ficou sempre responsável pela parte mais onerosa do Estado. O Estado não assumia educação e saúde. O pouco que se tinha era a igreja que assumia. Isso no século XX avançou mais ainda. Entende? Então se tinha essa ideia de colaboração. Mas é uma colaboração entre poderes, reconhecimento de hierarquias e assim sucessivamente. Essa concepção, que depois é um tanto abandonada na segunda metade do século XX por conta da teologia da libertação, hoje, novamente, nós voltamos com uma ideia não de colaboração, mas de direcionamento. O lobby religioso procura em seus movimentos, produzir, então, sentidos e direcionamento. Claro, como eu disse, são pautas muito rudimentares. Eles pegam determinada coisa, como por exemplo, que acho que nós devemos também, e até mesmo o Papa já alertou sobre isso, a necessidade de tratarmos de outras temáticas. Ficamos sempre focados. Por exemplo, quando eu penso em feminista, se forma uma caricatura que feminista é abortista, está entendendo? Isso é um mal terrível também para a nossa discussão. Então, pegamos determinadas pautas, como, por exemplo, o aborto, e achamos que, afinal de contas, as feministas só pensam em abortar. Né? Então, e aí se pensa, isso é uma questão contra a religião e excessivamente. Mas agora, tem muitas feministas, como, por exemplo, as católicas pelo direito de decidir, que produzem pautas, e nós não somos favoráveis ao aborto, nós somos favoráveis à possibilidade da pessoa abortar, e tem toda uma justificativa por trás. Então, os próprios religiosos também, eles tratam desses assuntos. Só que quando nós pensamos a grosso modo, mesmo de modo convencional, justamente por não termos, claro, né, cada um fica muito fixado na sua área acadêmica, nós não queremos, então, nós não lançamos mão do repertório de outras áreas, né, como, por exemplo, a ciência da religião, ou que até mesmo que a teologia produz sobre esses assuntos. Então, achamos que essas áreas produzem, não tem nada a ver com uma questão, por exemplo, de uma autonomia dentro de um projeto iluminista, não é? Então, abandonamos isso. E aí ficamos restritos a uma querela, né, uma briga, no qual tudo que é religioso deve ser isolado. Esse é o mal terrível. Se nós queremos isolar a religião, sobretudo, tendo em vista que um dos grandes defensores da questão dos direitos humanos no período do regime militar foi a igreja, nós não podemos negar isso. Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arnes, são grandes baluartes disso. Não é? As comunidades eclesiais de base, excessivamente. Então, esse movimento que nós fazemos agora, que é um movimento até mesmo, né, parece que é anticlerical, de modo brando, não é benéfico para as discussões.
Precisamos, então, a professora estava falando, né, logo no início, dessa questão, né, de irmos às periferias, conhecermos. E quem é que está na periferia? Quem está na periferia são os religiosos. Nós, da universidade, não vamos para a periferia. Eu falo isso por conta daqui dos cursos de licenciatura. Nós temos aqui, nossas licenciaturas, o período de estágio, e é uma vergonha. Tem um aluno, cada um vai por si, lá para o estágio, pega a fichinha, mal faz, tem uns que até burlam, e o professor muitas vezes não liga também, quem está no estágio, excessivamente. Então, era um período que nós poderíamos ter um contato enorme, e nós não vamos. Entendeu? Então, a universidade é completamente alheia. Nos aproximarmos é algo necessário. E faz parte dessas teorias, né, do laicismo, fazermos pontos, estabelecemos, porque são cidadãos. Os religiosos são, e são os que dos mais colaboram. E se nós formos ver, ainda o pouco de organização social que nós temos no nosso país agora, vem de grupos religiosos. O negócio é sabermos como é que nós vamos congregar forças, né, num cenário como este agora. Paro por aqui, passo para o próximo e agradeço muitíssimo. Professor Cariacás, muito obrigado pelas suas considerações. Como disse o professor Vinícius, agora que a discussão renderia um pouco mais, mas pelo horário avançado agradecemos pelas suas considerações. Eu passo a palavra ao professor Edivaldo, que ele possa nos dizer. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite, né, da coordenação geral do PPGES, da Unifap, e gostaria de iniciar minha fala, tinha programado iniciar com outra questão, mas me chamou a atenção essa última fala do professor Carlos, quando ele fala a respeito a questão do estágio, e isso me fez recordar que desde 2011, quando eu adentrei a Unifap para trabalhar como objeto de pesquisa a questão da religião, diversidade cultural, diversidade religiosa, ou até mesmo patrimônio cultural e material, eu senti uma certa resistência da própria instituição. Para quem lembra, atualmente a Unifap não tem mais, mas já teve um programa de mestrado em Direito Ambiental e Políticas Públicas, e eu me recordo muito bem que naquela época, quando ainda participava do processo seletivo, fui muito questionado sobre o objeto de pesquisa, sobre a religião enquanto algo, né, enquanto objeto para se pesquisar dentro de uma instituição de nível superior. Eu poderia estar pesquisando, trabalhando outros temas muito mais relevantes, e por que trabalhar, por que pesquisar a religião? E se nós formos analisar, a religião ela faz parte da nossa vida, está presente desde a fundação do mundo, né? Dependendo da perspectiva que você tem enquanto criação, enfim, evolucionismo, criacionismo ou outra vertente, né? Isso eu percebo que se hoje há uma complexidade para nós falarmos sobre o assunto, e eu vejo a religião como um dos objetos bem complexos quando se trata do quesito diversidade, e eu percebo que se dentro da própria instituição, dentro de uma universidade, ou até mesmo dentro de um sistema de ensino, há certa resistência, né, em relação a esse objeto. Agora, como é que a gente pode conseguir tratar essa temática dentro na base, na educação básica, né? Porque é sobre isso que eu quero falar, por exemplo, sobre o ensino religioso no estado do Amapá. Eu até coloquei alguns tópicos, 3 tópicos aqui por causa do tempo, né? Ensino religioso no contexto escolar, inclusão ou exclusão dos direitos humanos. Inclusão ou exclusão dos direitos humanos. Ultimamente, tenho pesquisado, e eu me sinto muito orgulhoso pelo programa de educação ter me acolhido, né? Eu me sinto muito honrado pelo programa de mestrado em educação da Unifap ter me acolhido, porque a minha temática é
religiosidade, cultura, o próprio ensino religioso, educação quilombola. E desde 2011 eu venho no grupo de pesquisa da professora Eugênia Foster, trabalhando essa temática, que muito tem me instigado devido a esse grande número de intolerância religiosa que a gente percebe, que a gente vê na mídia, no dia a dia. O professor Carlos agora há pouco comentou, para quem assistiu, por exemplo, o Fantástico agora domingo, sobre os casos, né? Eu achei bastante interessante, porque isso demonstra que aquilo que a gente vem pesquisando, aquilo que a gente vem falando aqui dentro da universidade e fora da universidade é importante, é importante para as discussões, é importante como objeto, é importante dentro da academia, e eu me sinto muito privilegiado pelo fato de ter sido acolhido pelo programa e estar pesquisando sobre isso. Então, quando a gente vê, por exemplo, o cenário atual, mais do que nunca, hoje a religião ela está bem presente. Não que ela não estivesse em outros momentos da história, mas principalmente no momento que nós estamos vivendo, no cenário político, no cenário social, a religião ela tem tido um papel fundamental, em todos os sentidos. Quando você fala de políticas públicas, quando você fala de direitos humanos, enfim, você vê a religião bastante presente. E quando nós analisamos a religião na perspectiva da escola, que é o que eu tenho pesquisado ultimamente, eu percebo assim que também há uma grande, eu não sei se é falta de formação, falta de conhecimento, falta de sensibilidade quanto à temática. Por exemplo, esse ano de 2019 estou pesquisando com um grupo, analisando um pouco dos projetos do PPC, os PPP, Projeto Crítico Pedagógico, de algumas instituições, de como a religião, de como o ensino religioso ele está inserido dentro do seu currículo. E nos chama muito a atenção em ver que, na sua grande maioria, esses projetos políticos pedagógicos, esses programas curriculares, não têm atendido as normativas, não têm atendido as leis que garantem essa discussão, que garantem a religião ou a diversidade religiosa dentro do seu currículo. Ano passado, por exemplo, nós estávamos discutindo a matriz curricular do curso de pedagogia da instituição Madre Teresa, na qual eu também faço parte, e nós discutíamos sobre a importância de você ter uma disciplina, a importância de você ter uma grade curricular que vem tratar justamente dessa relação do conteúdo, da metodologia do ensino religioso dentro da escola, porque há uma deficiência muito grande das nossas escolas. Se nós formos observar, daqui a pouco o professor Vinícius vai falar, o próprio professor Moisés, que também nos últimos anos tem pesquisado sobre isso, a professora Lúcia Vulcão, que estava conosco mais cedo, mas acho que ela já saiu, não estou vendo ela aqui, mas a gente, desde 2011 para cá, não que outras pessoas não estivessem pesquisando, discutindo sobre isso, mas a gente percebe um grupo de professores, de pesquisadores, levantando essa bandeira, o próprio professor Moraes, que está ali, o professor Moraes, que é da casa, também tem discutido muito sobre isso, essa questão dessa relação da intolerância religiosa, do racismo, enfim, essas discussões que nos preocupam muito, porque a gente vê que na própria base há uma carência, há uma deficiência. Quando você vai conversar com o professor da educação básica, quando você vai discutir, os professores, muitos pecam por falta de sensibilidade, outros por falta de conhecimento, desconhecem qual é o papel da religião dentro da escola ou dentro de uma discussão, Tanto é que existem algumas linhas que consideram a religião importante para ser discutida dentro do espaço escolar, outras que consideram irrelevante, em que você vai ver grupos que são a favor, grupos que são contrários,
mas a gente vê no cenário atual, a gente percebe que realmente precisa se discutir, precisa se falar sobre isso, porque muitos têm usado isso a seu favor, a seu benefício, e têm praticado o que a gente tem visto, a intolerância, a falta de respeito, a discriminação, né? E quando eu coloco que ensino religioso no contexto escolar, inclusão e exclusão dos direitos humanos, eu percebo que há uma importância muito grande, uma relevância muito grande de você trazer essa discussão para a sala de aula, principalmente quando se trata da formação do professor. Hoje, há uma carência muito grande dessa formação do professor no estado do Amapá. Acredito que o professor Vinícius vai tocar também nesse assunto, né, que a maioria dos professores, falando exatamente do estado, professores da Secretaria Estadual de Educação do Amapá, há uma deficiência muito grande na formação inicial desses professores. Muitos que estão atuando não passaram por esse processo, não tiveram, por exemplo, uma disciplina ou uma grade que atendesse à sua necessidade, né? Quando eu falei da Madre Teresa, por exemplo, não existia, não tinha na grade a discussão, uma disciplina que atendesse para essa necessidade da formação do professor para atuar na base, né? E a nova grade, a partir de 2019, já começou a atender. E isso eu acho que é importante, porque vai refletir lá na prática do professor. Embora nós tenhamos um número muito grande de cristãos, mas isso não quer dizer que somente o cristianismo, né, precisa ser evidenciado na sala de aula, né? Outras religiões precisam também ser faladas, especificamente das religiões de matrizes africanas, que são as que mais têm sido discriminadas, as que mais têm sido alvo de intolerância religiosa, como já foi dito anteriormente, né? Um outro ponto que eu acho bastante interessante sobre isso, que eu até já falei aqui, por que é fundamental abordar as religiões na educação básica? Porque a educação básica ela tem um compromisso com a promoção dos direitos humanos, principalmente a promoção da liberdade religiosa, como já nos diz a nossa Constituição. Um outro ponto que eu acho bastante interessante é que a gente precisa definir de forma clara que tipo de ensino religioso está sendo ofertado, ou que tipo de ensino religioso deve ser ofertado no espaço escolar. E isso é algo também a se discutir, porque ainda hoje, embora com toda a discussão, né, da BNCC, do espaço que o ensino religioso deve ter ou não, né, mas ainda hoje a gente percebe que não se dá a sua devida importância como um direito constituído, como um direito humano para o professor, até mesmo para a população, né? E voltando à compreensão, a gente percebe que, analisando a compreensão dos professores ou dos futuros professores, principalmente os pedagogos, na sala de aula, em relação à diversidade religiosa, muitos questionam que há resistência por parte da coordenação, há resistência por parte da direção escolar, até mesmo por parte dos colegas, dos professores que são cristãos, católicos ou evangélicos, quando se trata especificamente da religiosidade de outras religiões, né? Então, eu vejo que essa discussão pela qual nós estamos aqui nesse momento é de suma importância, porque a gente precisa realmente atentar para isso, né? Por muito tempo, inclusive muitas pessoas acreditam que não há discriminação, que não há necessidade. Você vê pelo próprio cenário político que nós estamos vivendo atualmente, né? Você vê o discurso da bancada evangélica, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, que às vezes não tem esse conhecimento, né? Não conhece de fato como é que esse componente curricular deve ser trabalhado,
como isso deve ser discutido, a proposta curricular, a discussão, enfim. Então, percebo que isso é de suma importância para a atualidade, né? E no Amapá, embora nós estejamos vivendo em um estado onde há uma diversidade grande, e principalmente uma religiosidade afro, né, e a gente percebe que a resistência é bem maior comparada a outros estados. Né? Quando você vê, por exemplo, alguns estados onde o candomblé é muito forte, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Mas a resistência lá não é tão grande quanto aqui, que não deveria, pelo fato de nós termos uma população bem expressiva, né? Temos raízes culturais, religiosas, né? Afro, mas a gente percebe que, mesmo com toda essa dinâmica cultural, com todo esse universo religioso, é complicado você tratar da religiosidade, principalmente quando se trata da religiosidade de matriz afro, dentro do espaço escolar. A gente percebe nos discursos dos colegas, dos professores, que muitas vezes são devolvidos para a SEED, ou então são colocados de lado nas programações, quando os outros professores não conseguem perceber, ter essa sensibilidade de que isso é importante, de que isso se colocar no lugar do outro, enfim. Eu acredito que seria mais ou menos isso, eu não sei que nosso tempo já foi, mas eu estou aberto a perguntas, né? Aqueles que têm alguma curiosidade sobre a temática que a gente tem pesquisado. Eu sempre costumo dizer que eu sou melhor escrevendo do que falando. Eu estava conversando agora há pouco ali com o Vinícius, eu disse: Vinícius, eu me sinto mais à vontade escrevendo, publicando, do que falando. Um pouquinho meio fechado. Mas estou aberto a questionamentos, a perguntas daquilo que a gente vem produzindo ultimamente. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, professor Edivaldo. E a produção no campo das ciências religiosas, da educação das relações étnico-raciais, o professor Edivaldo tem sido muito expressivo. Nos últimos anos, ele tem contribuído para esse cenário de forma muito significativa. Acho que todos nós, pesquisadores, neopesquisadores, novos pesquisadores, temos assim como referência o trabalho dos professores que aqui estão para entender essa dinâmica do fenômeno religioso. Eu passo a palavra ao professor Vinícius. Boa noite a todos. Os aqui já me conhecem. Acho que mais fácil. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar contribuindo com a mesa. É um dos poucos momentos onde eu tenho 3 colegas, 4, né, desculpa, na mesma instituição, para poder dialogar um tema que é tão importante e tão atual. Como bem falou o Cariacás, a compreensão da laicidade no Brasil se dá de outra perspectiva. Apesar de laicismos terem se posicionado dentro da realidade brasileira, nós vivemos numa sociedade no qual o catolicismo já não é mais o hegemônico, como o Cariacás colocou, apesar que do ponto de vista quantitativo ainda maior número de católicos, porém, do ponto de vista prático, outros grupos religiosos impõem uma lógica concorrencial com o catolicismo, ocupando espaços que até então era católico. Dos anos 60, dos anos 70, quando nós olhávamos para o Estado, praticamente era o catolicismo que colocava as pautas da questão religiosa com o diálogo do Estado. Falar hoje, então, importante religiosidade é falar do ponto de vista plural, tanto do ponto de vista da fé, como a atuação desses grupos no espaço público, ou seja, nos espaços estatais. Então, compreender a presença da religião na escola é compreender uma pluralidade que as instituições religiosas se organizam e tentam, portanto, relacionar com o Estado para colocar suas agendas. Então, hoje o Estado se vê obrigado a tentar formas
de relacionamento com as mais variadas instituições religiosas. Então, você tem os espíritas, você tem os mormons, você tem os islâmicos, não é o caso do Brasil ainda, em certa medida, em outros lugares, né, que estão aí, então, provocando o Estado nas suas mais variadas discussões. Quando nós falamos no contexto escolar, realmente na escola pública, como compreender, então, a presença da religião na escola? Ou seja, como trabalhar com isso, como se relacionar? Não dá simplesmente eu expulsar a religião da escola, agora não, vamos ter um ensino laico, onde a religião não vai ser falada, isso é impossível. Justamente porque a religião entra para dentro da escola a partir de nós. A partir de mim, a partir de você, ou seja, a minha filiação religiosa, por algum motivo, eu acabo trazendo para dentro da escola e provocando, então, os aspectos dos direitos humanos a partir do fenômeno religioso. E aí acaba que a questão do ensino religioso, ela aparece de forma natural. E como já foi falado aqui da BNCC, eu gostaria de tecer minha fala nesse sentido, porque eu no estado do Amapá, juntamente com algumas pessoas aqui presente, nós conduzimos, nós assessoramos, de forma de consultoria, a BNCC do ensino religioso aqui. A formulação do currículo, das diretrizes, foram nós que formulamos. E eu posso dizer, o Estado não quer discutir direitos humanos, não quer. Se você for pegar a BNCC, quando ela for ser publicada, eu não tenho ainda autorização para revelar o conteúdo, porque é uma questão de ética aqui do Estado, mas você pode olhar que em nenhum momento... No momento eu acho que eu estaria sendo exagerado, mas em poucos momentos você pensa a transversalidade das questões de gênero, racial, religiosa no currículo. O que você tem foi, na verdade, uma revisão de conteúdos que já estão pré-estabelecidos para tentar atender uma demanda que o Estado está desesperado justamente porque a ideia está baixo. Então, ou seja, você tem um discurso colocando que é a melhor política pública dos últimos 10 anos, mas a reformulação pensada a partir só de uma revisão de conteúdo, jogando apenas na formação do professor, a grande responsabilidade da questão educacional no Estado. E a religião acaba aparecendo. O que eu estou dizendo que não há necessariamente uma preocupação na construção de uma política pública que possa ter uma intervenção e aí melhorar esses indicadores. O que mais se aproxima um pouco do debate dos direitos humanos é a questão do ensino religioso, quando nós incorporamos algumas questões das relações étnico-raciais. Até porque no estado onde 80% da população é negra, parda, muito próxima de Salvador, se nós não incluíssemos, a gente estaria ficando um pouco nessa questão. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque se nós tivéssemos uma política pública efetiva do ponto de vista religioso, talvez não precisaria nem do conteúdo, nem da disciplina ensino religioso. Porque isso poderia ser necessário para nós compreendermos a presença da religião na escola. Como essas crianças trazem essa religiosidade, como elas impactam, como trabalhar isso, como estar colocado. A religião, como bem mesmo o Cariacás falou, ela oferece respostas muito mais rápidas no Estado para as demandas sociais. Quando algo se coloca, é na religião onde que as pessoas se apoiam para resolver seus dilemas. E o carro-chefe disso hoje se chama pentecostalismo. Eles conseguiram e conseguem desenvolver uma linguagem e uma estratégia muito palatável dos mais variados setores. Quando nós olhamos a literatura, por exemplo, sobretudo nos anos 90, leia-se que os pobres eram das comunidades eclesiais de base e viraram pentecostais. Ok, mas hoje não dá mais para afirmar isso, justamente porque o pentecostalismo hoje ele consegue perpassar dos mais variados grupos sociais. E esse discurso, esse conversionismo, ou seja, esse proselitismo que eles conseguem, eles trazem para os setores públicos e colocam as suas agendas. E a partir, então, portanto, dessa questão, a relação com outras expressões religiosas e não religiosas passam a ser prejudicadas. E aí a grande questão, como a escola, portanto, pode trabalhar no seu cotidiano essa diversidade religiosa e diversidade cultural. Aqueles que acham que só pensar no ensino religioso a partir dos direitos humanos é pouco. Nós temos que pensar a escola como um todo, o contexto, porque por mais que o ensino religioso possa trabalhar, mas na hora do intervalo, no PPC da escola, ou seja, nos projetos, na gestão da escola, a questão religiosa vai aparecer. E bem foi falado aqui na mesa que a resistência em se trabalhar, Lei 10.639,
que já vai fazer 6 anos, se passa por nós. Por quê? Nós não compreendemos bem o que é laicidade, ou seja, a nossa identidade religiosa enquanto sujeitos nos atrapalha. Nos atrapalha, ou seja, começa por nós, porque interiormente a nossa subjetividade está tão influenciada pela questão religiosa, isso é algo positivo do ponto de vista da escolha, mas nós não temos muitas vezes essa fronteira, esse discernimento de separar que aqui nós não podemos. Então, ou seja, as políticas públicas que são voltadas para a escola, então elas são prejudicadas. E aí eu fiquei pensando, né, não sei se vocês acompanharam, que o STF, a partir da legalidade, ele acabou aceitando a opção de um modelo confessional para as escolas de ensino religioso. É uma opção. Não quer dizer que seja, é uma opção. Se os sistemas de ensino, se os conselhos estaduais e municipais deliberarem assim sendo, eles podem. E aí, a partir disso, eu montei um projeto de extensão, eu falei, eu vou visitar os municípios do Amapá. Visitei 5 municípios, estou agendado, para ir levar essa discussão do ensino religioso, para ver como é essa questão. E o que a gente consegue detectar, que é algo natural. Quando o Cariacás falou do avanço dos pentecostais no meio da política, eles têm estratégias para ocupar. E eu fiquei pensando, por que eu não tive embate com evangélicos nos conselhos para colocar, por exemplo, no currículo alguma questão dos direitos humanos? Justamente que a estratégia deles é pegar o sistema de ensino como um todo. Ou seja, eles, a partir do secretário de educação, a partir com o lobby do governador, eles conseguem colocar as pessoas nos conselhos estaduais, eles conseguem nomear os diretores, eles conseguem colocar os curadores adjuntos. Então, por exemplo, no estado do Amapá, nós temos o NE, que é das relações étnico-raciais, nós temos a questão da educação do campo, nós temos a questão indígena, nós temos divisões. E em nenhum momento eu olhar, ou poucos momentos, essas divisões sentaram para saber o que a BNCC estava discutindo. Porque quando nós falamos da questão da religião, quando nós falamos da questão de não é só exclusivismo do ensino religioso, isso passa tudo. Está presente em todos os setores. Então você percebe uma Secretaria de Educação que quer pensar a sua reformulação, mas não senta para discutir os setores internamente que ela está colocado. Ou seja, não há um diálogo entre as questões. Não há uma discussão dessa perspectiva. Então você apresenta um documento dizendo que é novo e tem seus avanços sim, não posso deixar de dizer que não tenha, mas você preserva ainda uma forma de atuação que não move as estruturas, ou seja, é uma reformação por completo que não dialoga com a realidade que nós estamos colocados. Ou seja, nós estamos pensando uma reformação do sistema de ensino a partir do religioso, mas que não dialoga com as demandas que estão sendo trazidas. Então, a universidade está discutindo, nós temos um sistema hoje político passado pela religião totalmente, o nosso presidente não deixa a gente esquecer disso, inclusive eu que trabalho com religião política, ele me ajuda muito em dados, não preciso muito a campo, porque está lá, né? Eu olho para o judiciário, vejo uma questão, eu olho para a política, vejo outra, ou seja, o fenômeno religioso está compreendido. Mas diante desse contexto, há uma defesa do ensino religioso enquanto componente para compreender a manifestação religiosa, o fenômeno religioso. Porque há um entendimento de que, do ponto de vista da fé, a teologia ela tem esse campo de estudo e é algo particular. Enquanto o ensino religioso ele pode ser mais um espaço para compreendermos como a religião ela pode incluir e como ela pode excluir. Ou seja, a partir do fenômeno religioso eu consigo identificar as características culturais daquele local e conseguir compreender até que ponto eu consigo ter uma relação discriminatória, preconceituosa e estigmatizante em relação ao outro. As aulas de ensino religioso elas devem ser espaços para isso. Mas se eu não tenho um documento, ou se eu não tenho uma política que pensa isso no todo da escola, o meu trabalho vai ser limitado. Ou trabalhar, por exemplo, a questão racial é algo exclusivo da história? Não é. Eu acredito que não. Por exemplo, a gente olha para as secretarias extraordinárias do Estado. São secretarias de articulação que elas têm por finalidade de trabalhar com todas, porque a pauta negra não é uma pauta exclusiva da questão, é uma pauta unificada. A questão religiosa ela precisa ser pensada nessa perspectiva também. Professor de química, professor de matemática, professor de geografia, o professor de língua portuguesa, todos perpassam essa questão. Então, se pensar apenas o ensino religioso nessa concepção,
é pensar uma limitação do peso do que o fenômeno religioso tem no Brasil na nossa formação. Então, essa é a primeira questão que eu trago. A segunda, faz-se necessário também esse debate justamente para a gente poder compreender o público e o privado. Ou seja, como que deve ser o posicionamento dentro do espaço público? Ou seja, qual é o lugar da religião no espaço público? Como que o debate tem sendo colocado? Quando o Caracas fala das agendas, é isso muito interessante, porque o próprio Gates fala, né, que a religião está em movimento. Se a religião está em movimento, é natural que ela traz novas pautas, novas demandas, até porque ela se estrutura, se modifica, se ressignifica a partir da demanda que está colocada. Ou seja, a religião, ela sobreexiste, ela continua existindo porque ela tem uma capacidade de mutação muito forte em função dos problemas sociais que estão colocados. Em contextos de crise, como nós estamos vivendo, a religião ela passa a ser um local muito palatável para as pessoas buscarem seus referenciais, suas respostas. Discursos simplistas, discursos ligeiros, discursos que eu posso ser popularescos, não sei se essa é a palavra mais correta que eu posso colocar, nascem dentro das catedrais, nascem dentro das curas libertações, dos eventos de massa para dar as respostas, e o povo procura isso. Agora, quando você vai para dentro da escola, esse povo que busca na igreja as suas curas, eu não estou condenando isso, e tem que mesmo, se a pessoa achar necessário, e vem para o espaço público, é difícil dialogar. E aí você não tem uma política pública do Estado para essas questões, porque este mesmo povo que está lá em cima é complicado. É complicado. E o que fazer? O que fazer? É na discussão, é no debate, né? É nesses momentos que a gente está colocado para a gente poder compreender o que está colocado. Acho que esse mestrado de educação está dando um passo muito bom com uma linha, porque a gente precisa estudar quem são esses atores, o que esse pessoal está fazendo, o que esse pessoal está colocando. Eu que trabalho com religião política, a partir da ótica católica e evangélica, a gente precisa estudar quem são esses atores que ocupam esse espaço. O Bolsonaro não nasceu ontem. Esses grupos que o apoiam não nasceu com o impeachment da Dilma de 2016, ou melhor, de 2013, naquela grande manifestação. Não, isso vem antes, lá da Constituinte de 88. Lá nos anos 90, no fim da ditadura, esses grupos estão articulando. Lá nos anos 80, o Olavo de Carvalho já fazia seus cursos. Lá nos anos 80, o movimento carismático, no qual eu estudei, já também elegia seus parlamentares. Ou seja, lá nos anos 80, o movimento monarquista, que hoje já é um dos pilares do governo Bolsonaro, já se articulava. Então, esses grupos que hoje chegaram ao poder, estão no Ministério da Educação, estão propondo essas agendas, eles se articularam lá atrás no movimento histórico e deram certo nesse sentido. E aí a grande questão, portanto, como trabalhar isso na escola? Não adianta só ficar falando discurso de resistência, não, mas nós temos que ter uma intervenção prática dentro da escola para nós podermos, quando eu estava dando hoje na aula de saúde, eu estava dando aula hoje na saúde, na enfermagem, aqui nessa instituição, e era a aula de saúde da população negra. E aí, estavam debatendo, tal. Você vê no olho da criatura, né? Quando você faz, sabe onde você vai trabalhar? Você vai trabalhar na ponte, você vai trabalhar lá na área alagada, você vai trabalhar, é lá que você vai colocar, é lá que você vai trabalhar. É um ou outro que vai ficar no ar-condicionado aqui, por exemplo, atendendo o povo. É um ou outro. Por que eu estou querendo dizer? Porque as pessoas não querem até ir lá. As pessoas não querem até onde que a coisa está colocada. As pessoas não querem ir aonde é necessário. E isso não é só da saúde, só trouxe um exemplo aqui para advogar, porque os alunos de licenciatura também, quando você fala que é para ir naquele lugar para trabalhar, há uma resistência. É difícil. E outra, faz-se necessário nossos cursos discutir isso para poder compreender bem o que é laicidade. O problema não é eu ser religioso. O problema não é o padre, o pastor ser político. O problema é quando eu uso da minha identidade religiosa num contexto onde eu tenho que dar relação ao outro. Nesse sentido. Então, são provocações que estão sendo colocadas que a gente tem, então, discutir, compreender e como entender essas questões. Nós não vamos tirar os evangélicos do Brasil, gente. Eu acho que ainda vão crescer um pouco mais. Não sei se vai ser mais a teoria católica. Né? Mas eles vão estar colocados, eles vão estar presentes. É um grupo que hoje está na agenda e você não sobe o poder sem eles.
Você tem que sentar e discutir com eles. Agora, você tem que saber estratégia de como negociar, de como poder barganhar, de como poder exatamente discutir a necessidade de uma pluralidade nesse sentido. São desafios que hoje o Brasil passa nessas questões. E a escola, ela nada mais um reflexo dessa realidade que nós estamos colocando hoje. Então, eu acredito, já finalizando por causa do horário, que eu acredito que a gente pode abrir para o debate, pensando numa formação de um profissional que conhece bem a realidade e no seu campo de trabalho ter projetos de intervenção, por isso que eu adoro mestrado profissional, que obriga a gente a estar lá dentro, porque nos faz, não que o acadêmico não faça, não é isso, mas o profissional, ele nos obriga, até pela natureza do produto, né, a ter um pé dentro da escola, para poder, nem que seja minimamente uma vez na vida, eu refletir da realidade onde eu estou colocado. Ou seja, então, a partir do espaço que eu digo, eu consigo compreender uma demanda. Então, finalizando, acho sim o ensino religioso importante pelo papel da religião, acho legítimo quem acha que não tem o componente, acho que ter o componente ou não, para mim, não é tão importante. Para mim, o importante é ter uma escola como toda que reflita a presença da religião na escola. É isso, gente. Obrigado. Então, grato, professor Vinícius. Eu passo agora para as perguntas, contribuições, colocações, discussões, análises. Está franqueada a fala. Boa noite, é muito bom ficar até aqui, até esse horário, e poder escutar vocês, né? Eu queria fazer trazer algumas provocações, talvez, né? Assim, eu concordo com vocês, em especial, Carlos, não sei, o professor Carlos, o professor falou, o Vinícius, quando colocam da necessidade de entender a questão da religiosidade, da experiência religiosa, para se entender as questões sociais e políticas do Brasil hoje, né? Concordo plenamente com isso. Agora, eu fico aqui, né? A minha questão é bem essa, talvez eu concorde parcialmente com essa questão do diálogo, da possibilidade do diálogo, né? Porque, assim, hoje o que a gente vê, e aí é essa questão mesmo da relação, né, da religião com a política, né, e com a ocupação do espaço, óbvio, né? As igrejas, em geral, as evangélicas, né, as pentecostais, disputam esse espaço hoje de uma forma como nunca fizeram, né? E essa é uma estratégia que veio sendo tramada há décadas, que a gente parece que não está percebendo muito. Mas, assim, eu fico pensando da possibilidade de diálogo com algumas perspectivas que são frontalmente diversas, né, contraditórias, por exemplo, da perspectiva dos direitos humanos, da participação, né, desse processo. Então, eu penso que esse diálogo tem um limite, em algum momento, porque uma coisa é a experiência religiosa, né, a busca, a motivação do fiel em si pela experiência. A outra coisa são as igrejas, a cúpula das igrejas, que hoje são verdadeiras empresas, né? E aí, como é que a gente pensa diálogo nessa perspectiva, num discurso que faz isso, né? Que despolitiza a miséria e a pobreza da população, que fabrica, ajuda a construir essa miséria e essa pobreza para se beneficiar dela. Então, são duas coisas diferentes. E aí eu fico pensando, talvez, né, seja um pouco do meu preconceito com algumas coisas, né? Mas como é que a gente pensa essa possibilidade de diálogo nessa perspectiva? Para mim, assim, tem limite. Com algumas questões, talvez aí acho que a contradição é classe também, né? Que algumas coisas não dá para pensar diálogo. Então, é só para ouvir vocês um pouco. Tá, beleza. Obrigado. Não sei assim, no que poderia colaborar nesse sentido, mas o processo de diálogo ele acontece em qualquer forma, de modo direto ou indireto. E acho que seria interessante perceber, né, como é que se dá as construções de diálogo. Porque até de uma forma autoritária, o básico do diálogo, ele acontece. Não é? Agora, assim, no que diz respeito à religião, a trajetória religiosa ela é sempre feita por vias de diálogo. Quando, por exemplo, vamos pegar a primeira metade do século XX,
nas querelas, nas questões da discussão entre igreja e Estado. Por exemplo, quando Washington Luiz ele perde a presidência da República, quem que faz o processo de negociação toda é o Cardeal do Rio de Janeiro. Logo na sequência, porque tem uma revolução. Logo na sequência, o Cardeal mesmo já aparece ao lado de Getúlio Vargas. Então, esse é uma forma de diálogo. Agora, a questão de direitos humanos é algo tão amplo que aí nós temos que ver, por exemplo, também aonde é que está circunscrito a pauta da religião. Se nós vamos pegar, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem, quando é lançada, a Santa Sé se recusa a assinar aquilo. Se recusa por quê? Porque não dialoga com a função estrutural da igreja no seu modelo feudal. Tempos depois, a própria igreja ela começa a dialogar com isso. O diálogo é uma situação em construção. Até mesmo espaços autoritários, por exemplo, peguemos por exemplo Stalin. Stalin ele tinha uma técnica de diálogo terrível. Todas as noites ele cachaçava não, colocava vodka para as criaturas, bebiam, e ele queria saber o que os caras pensavam. Minha gente, pelo amor de Deus, até com a nossa cachaçinha o povo já fala besteira, sai por aí, arranca roupa. Agora imagina com vodka no frio do lascado da Rússia. Então, Stalin sabia tudo o que se passava, o que aqueles caras pensavam, e na sequência mandava matar. Há uma base de diálogo. Eu acho que o que eu penso é como é que se constrói as coisas, entendeu? Porque, por exemplo, partindo a questão do catolicismo, determinadas pautas não estão no seu espectro ali, gradativamente ela toma aquilo como seu. Quem poderia dizer, por exemplo, que a igreja hoje não é defensora dos direitos humanos? Agora resta saber quais os direitos humanos. João Paulo II, por exemplo, teve umas discussões para ele ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Isso nos anos 80. Ele foi recusado por quê? Por conta da questão gay. Entendeu? O seu discurso assim por diante. Claro, tinha outras coisas mais, né? O seu conchavo com ditadores e coisas assim que estavam por trás de tudo isso. Agora, há um diálogo que vai se estabelecendo. Eu acho assim que a religião, como o Vinícius coloca, né, e mesmo quando ele não coloca assim que há uma dificuldade das pessoas de lidarem com a questão religiosa dentro do ambiente escolar, na verdade é porque a escola é uma instituição, não podemos dizer fracassada, porque ela é muito jovem ainda, comparando com outras instituições. Ela é muito recente. Nós não sabemos o que fazer com esse diabo de escola. Nós temos ali, na verdade, uma pesquisa em São Paulo, feita pela USP, foi tratar lá o que as pessoas achavam da escola. Os pais, os professores, quase 90% estavam descontentes com a escola. Os alunos também, no mesmo índice. Quando chegou os pais, mais de 90% estavam contentes. Por quê? Porque a escola é um depósito de criança, e todo mundo faz, mas não quer cuidar. Então, vai lá, fica por lá. Então, nós não sabemos, de fato, construir, normalmente, por exemplo, escolar, também diálogos com a questão religiosa. Por outro lado, eu acredito que nos espaços religiosos, gradativamente, os diálogos vão sendo construídos, porque as gerações exigem isso. Agora, não dá para a gente pensar de maneira ingênua, e nós temos casos que é isso, que vejo que é a questão, por exemplo, do Irã, né, no qual havia uma sociedade, de repente aquela sociedade volta a um estágio tal. Não há essa questão de evolução. Eu acho que é aquilo, né, que se trabalha da eterna vigilância da cidadania. Nós temos que vigiar. O que eu penso, que acho que agora esse momento é muito necessário, essas movimentações todas que estão ocorrendo, movimentações propícias para o diálogo e para nos inserirmos e para avançarmos mais. Nesse sentido, eu acho que os religiosos, eles podem colaborar consideravelmente. Porque enquanto temos uma Malafaia da vida, né, nós temos muitos outros, em comunidades pentecostais, assim por diante, que fazem outro discurso. Não é? Claro que nós temos agora um discurso majoritário que não permite muito isso, mas nós temos ainda muita coisa para esperar e para trabalhar. Eu acho mais fácil você vir para cá, não. Não, é só voltar. Professora, eu entendo assim sua questão, e até porque isso está no cotidiano da escola, assim, não só da escola, mas aqui dentro da universidade mesmo, a todo momento.
E às vezes quando você vai dar aula e você fala uma questão, você já tem um embate, isso é muito claro, até filmado. Quando eu falo uma questão de diálogo, que, assim, não tem jeito, a gente tem que criar estratégia de diálogo, por mais antagônico, por mais difícil que seja. Né? São grupos que ocuparam espaço, são fortes. O grupo dos direitos humanos mais enfraquecido também está inserido, e a gente tem que ser criativo, canais de diálogo, não tem jeito no Congresso. Por exemplo, está discutindo a questão da homofobia, a questão da violência, aí pode ser um canal, talvez, de um ponto pequeno, que pode ser essas questões. E outra coisa, como o Caracas falou, o perfil religioso ele vai mudando conforme o tempo, conforme os grupos, conforme as demandas. E aí você vai construindo e amadurecendo canais. Eu não sei o que dizer que hoje uma resposta de como resolver esse problema, que eu gostaria. Mas o que eu posso dizer é que a tentativa ela é válida e necessária, porque eu não consigo enxergar outro contexto. Pelo menos na escola você tem que chegar num conselho nesse sentido. Essa é a resposta que eu tenho para você. A gente não consegue chegar até... Bem, eu já vejo que no espaço escolar, embora toda essa problemática por parte de alguns professores, eu vejo que ainda é um campo ainda que você consegue dialogar, mesmo com essa resistência. Já em relação ao espaço religioso, eu vejo uma dificuldade bem maior, né? Principalmente nesse cenário. Por exemplo, eu sou evangélico, né? Venho de uma igreja tida como fundamentalista, pentecostal, mas, no entanto, trabalho dentro da diversidade religiosa, da intolerância, com religião de matriz africana. Né? Então, por exemplo, eu já sou discriminado na instituição, visto como demônio, como outro, como diabo, aquela coisa toda. E sempre quando manifesto, há um bombardeio de pessoas, entendeu, falando, e aquela coisa, às vezes até agressivo. Eu não consigo dialogar com a minha comunidade. Não consigo, embora com todo o trabalho, com o discurso, com o material, mas não consigo. Já no espaço da escola já é diferente. Eu já consigo trabalhar, já consigo trazer a discussão, o debate, mesmo sabendo que há aquela contradição, né, de pensamento, de informação. Então, ainda vejo que há uma possibilidade de diálogo. Né? Eu sempre costumo dizer que, assim como a religião ela te liberta, ela também te aprisiona muito, né? Porque tem pessoas que estão com um discurso tão... Oi? Com um discurso tão arcaico que você não consegue entender. Não consegue dialogar, porque dentro do cristianismo você fala tanto de amor, de acolher o próximo, mas eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver esse amor, esse acolhimento, essa solidariedade. Então, eu ainda acho que a escola, né, embora, como diz o professor, muitos se considerem como uma instituição fracassada, enfim, mas ainda vejo ainda como um espaço promissor, né, e frutífero para que a gente possa... dialogar, a gente possa conseguir um melhor resultado de tudo isso pelo qual nós estamos passando no momento. Cedo adiantar da hora, nós vamos encerrar. Agradeço ao professor Carlos, professor Vinícius, professor Elivaldo, e estamos aqui disponíveis também para um outro momento, para poder aprofundar um pouco mais as reflexões. Muito obrigado, boa noite.